Deus mandou a cura divina e livrou a minha alma da ruína. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando neste lugar. Que Deus está curando neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Começando mais uma manhã com Deus, eu quero louvar e engrandecer o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda vai fazer, por tantos livramentos que o Senhor tem dado, porque só os livramentos que o Senhor nos dá já é um motivo de nós sermos agradecidos. E eu quero agradecer ao meu Deus por tudo, amém? Vamos começar orando, fazendo uma oração, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus, entregamos em Tuas mãos, meu Senhor, a nossa vida, a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, a nossa parentela. Entregamos em Tuas mãos, Senhor, o nosso dia, a nossa semana. Meu Deus, para que o Senhor venha consagrar, para que o Senhor venha abençoar, para que o Senhor venha estender Tuas mãos de misericórdia. Meu Senhor, guarda a vida, o lar, a casa, a família, a parentela de cada um, Senhor, que está ouvindo esta oração, que vai ouvir esta oração, este culto em adoração, Senhor. Meu Deus, venha abençoar, Senhor, o dia de cada um. Venha dar, Deus amado, um domingo abençoado para cada família, para cada lar, para a vida deste homem, dessa mulher, do teu servo, da tua serva. Meu Senhor, estende tuas mãos de misericórdia e dá, meu Deus, o grande livramento e a grande vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, amém. Eu vou aqui estar trazendo uma palavra. Glória a Deus, aleluia. Aqui está em Salmos 41, amém? Salmos 41. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Salmos 41 fala assim: o cuidado de Deus para com os pobres. Davi queixa-se de traição de seus inimigos e busca o socorro de Deus. Bem-aventurado é aquele que atenta ao pobre. O Senhor o livrará no dia mau. O Senhor o livrará e conservará em vida. Será abençoado na terra. E tu não entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Eu dizia: Senhor, tende piedade de mim. Glória a Deus, aleluia. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele? E perecerá o seu nome. E se algum deles vem ver-me, diz coisas vãs no seu coração, amontoa a maldade em saindo para fora. É disso que fala. Todos que me aborrecem murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam mal, dizendo: uma doença má se lhe pegou, pois que está deitado e não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Glória a Deus, aleluia. Aqui Davi, ele vem falando, o salmista Davi, no versículo aqui 1, ele vem falando que bem-aventurado é aquele que atenta ao pobre, que o Senhor o livrará no dia mau. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre e o Senhor o livrará no dia mau. O salmista, ele vem falando que bem-aventurado é aquela que estende as suas mãos para aquele que está necessitado, para aquele que está aflito. Bem-aventurado é aquele que ajuda, que abençoa, que estende as mãos. Muitas vezes este abençoar, esse estender as mãos, muitas vezes não é coisas materiais. Pode ser uma ajuda também financeira, material, mas a maior ajuda é estender as mãos no dia que a alma está aflita. É dar uma palavra de consolo, uma palavra sincera, uma palavra que levanta, uma palavra que fortalece aquele e aquela que está necessitando de algo no dia da angústia e da aflição. E bem-aventurado é aquele que ajuda, é aquele que ajunta,
e não espalha. Bem-aventurado é aquele que estende as mãos ao que está aflito, ao que está necessitado, ao que precisa de algo. Esta é bem-aventurado. E o Senhor o livrará no dia mau. Esta é a promessa do Senhor. Que aquele e aquela que estende as mãos ao aflito e ao necessitado, que ajuda o pobre, a promessa do Senhor é esta: Ele livrará no dia mau. Glória a Deus, aleluia. O Senhor livrará e conservará em vida, será abençoado na terra, e tu não entregarás à vontade dos seus inimigos. Tudo que nós fazemos, seja de bom, seja de mal, tudo que nós semeia fica perante o Senhor. Seja qual for aquilo que nós planta, nós iremos colher. Se nós plantamos o bem, nós iremos colher o bem. Se nós plantamos o mal, nós iremos colher o mal, porque não tem como alguém plantar o mal e colher o bem. Então, tudo que nós fazemos fica perante o Senhor. E se você está plantando o bem, você colherá o bem, e o Senhor o livrará no dia mau. Se nós estivermos plantando o bem, nós iremos colher o bem. Tudo aquilo que nós semeia, nós iremos colher. E se nós estamos fazendo bem, plantando bem no coração de alguém, na vida de alguém, nós iremos colher o bem. O Senhor irá nos livrar no dia mau. Irá nos livrar dos nossos inimigos, amém? O Senhor sustentará no leito da enfermidade, tu renovas a cama na doença. O Senhor sustenta aquele e aquela que está no leito da dor, que está na enfermidade, que está doente, que está acamado. O Senhor olha para ele e para ela com olhar de misericórdia, e o Senhor sustentará, mesmo diante da enfermidade, mesmo diante do leito da dor, da enfermidade, do luto, da doença, o Senhor o sustentará. Jesus é aquele que sustenta, seja qual for a dificuldade que você estiver passando, seja qual for o vale, a provação que você estiver passando, o Senhor é aquele que te sustenta. O Senhor é aquele que te dá força, que te dá renovo. É o Senhor que renova, mesmo estando no leito da enfermidade, mesmo estando doente, mesmo estando passando pelo luto. É o Senhor que sustenta, é o Senhor que fortalece. Porque muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e vemos que em nós não há força. Porque a nossa força, ela vem do Senhor. Muitas vezes passamos por algo tão difícil e nós não compreendemos e não entendemos. Mas lá na frente o Senhor nos mostra o porquê nós tivemos que passar. O porquê que nós tivemos que enfrentar dores, aflições, doenças, enfermidade, desemprego, luto. E o Senhor é aquele que sustenta. E muitas vezes pessoas passam por provas tão amargas, tão doloridas. E lá na frente, quando olha para trás, vê, eu venci, porque o Senhor me ajudou. Eu passei, porque o Senhor me ajudou. Eu passei pelo vale, pela provação, pelo deserto. Passei pelo vale da sombra da morte, mas venci, porque o Senhor me sustentou, me renovou. No dia da doença, no dia da enfermidade, no dia do luto, no dia do desemprego. Foi o Senhor, e é o Senhor, que nos sustenta, independente da situação. Pode todos nos abandonar, mas o Senhor, Ele continua ali sendo fiel. Ele continua ali sendo verdadeiro amigo, porque Ele é fiel. O homem não é fiel, mas Deus é fiel. E Ele cumprirá tudo aquilo que Ele te prometeu. Ele é fiel para terminar a grande obra que Ele já começou sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua saúde, sobre a tua família. O Senhor é fiel para terminar a grande obra que Ele já começou. É Ele que te sustenta, é Ele que te sara, é Ele que te cura, é Ele que te dá vida e vida com abundância. E aqui ele fala no 4. Eu dizia, Senhor, tende piedade de mim.
Sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? Os inimigos de Davi, então, na verdade, Davi estava pedindo socorro para ele próprio. Porque ele está aqui dizendo: Senhor, sara minha alma. Porque muitas vezes a nossa alma está doente, ferida, a alma do ser humano está doente. De tanta coisa que se levanta contra ele, contra ela, tantas palavras de maldição são lançadas. Aqui Davi fala: os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele, quando perecerá o seu nome? Os inimigos de Davi estavam ali esperando a morte de Davi. Estavam ali desejando o mal dele, querendo que ele morresse. Estavam esperando ele perecer, ele morrer, ele descer à sepultura. Então Davi aqui estava apresentando a sua oração, a sua súplica, a sua necessidade diante do Senhor. Porque ele entendia que o Senhor podia o ajudar, que o Senhor podia o socorrer. E ele diz aqui no 6, e se algum deles vem me ver, diz coisas vãs no seu coração, amontoa a maldade, em saindo para fora, disso que fala. Então iam visitar Davi, mas iam com palavras negativas, com palavras de maldição, desejando o mal dele, a morte dele. E quando saíam ali de perto de Davi, se afastavam ali de Davi, ficavam ali com maldade nos seus corações e desejando mal para ele. Vem ver-me dizendo coisas vãs no seu coração. Então eles iam visitar Davi, mas no seu coração estava o mal enraizado. Estava a maldade enraizada no coração dessas pessoas que iam visitar Davi no leito da dor, no leito da enfermidade. Os seus corações estavam cheios de maldade, desejando a morte de Davi, desejando o mal de Davi. E Davi entendia e compreendia que o verdadeiro amigo era Jesus. E ele estava pedindo socorro a este verdadeiro amigo. Ele estava recorrendo a Deus, que é o verdadeiro amigo, que esse não deixaria, que esse não desprezaria no dia da dor, da enfermidade. Seja qual for o problema que você estiver passando, Jesus é o teu justo juiz, é o teu advogado, o teu médico, é o teu amigo fiel e sincero, que não quer ver o teu mal. Porque o Senhor não tem prazer em ver o mal de ninguém. Mas o Senhor é aquele que quer curar, que quer salvar, libertar, restaurar e transformar. Jesus é o verdadeiro amigo, é o justo juiz. Jesus é aquele que não nos deixa independente da situação. Aonde você está, onde você estiver, Ele está contigo, te guardando, te protegendo, te escondendo no dia mau. Porque o dia mau ele chega para todos nós. Mas aquele que tiver Jesus como seu amigo, não irá perecer, não irá morrer, e o Senhor o livrará dos seus inimigos, o livrará da morte, das ciladas, das armadilhas. Tenha o Senhor como seu verdadeiro amigo. Queira Jesus na sua vida como seu verdadeiro amigo, como seu Salvador, como seu Redentor. Escolha Jesus. Porque esta é a melhor escolha que o homem, que a mulher, que o jovem, que o adolescente, que a criança pode tomar na sua vida. É aceitar, é querer Jesus na sua vida como seu único Senhor e Salvador da sua alma. Porque esse Salvador, esse Senhor, será o teu verdadeiro amigo e suprirá todas as tuas necessidades. Aqui no 7 ele fala: todos que me aborrecem murmuram contra mim imaginam o mal, dizendo: uma doença má se lhe pegou, pois que está deitado e não se levantará mais. Então essas pessoas que iam visitar Davi, desejando a sua morte, o seu mal, eles dizem que uma doença má se lhe pegou, pois está deitado, está doente, né? Está deitado e não se levantará mais. Então eles desejavam ali o fim de Davi, a morte de Davi.
E eles desejam no seu coração que essa doença venha a matar ele, que ele não irá mais se levantar. Mas Davi confiou em todo momento no Senhor. Ele entendeu que o Senhor tinha o poder e a autoridade para levantar ele daquela cama, para levantar ele daquela enfermidade, daquele leito de dor. Não sei qual é o processo que você está passando, mas o Senhor, ele tem o poder e a autoridade de te levantar da depressão, da opressão, da enfermidade, do leito da dor, da angústia, da tristeza, que muitas vezes quer consumir, invadir a tua alma e tomar conta do teu ser, tomar conta da tua vida. Mas o Senhor, ele tem o poder para te curar, para te sarar. Seja a enfermidade do corpo, seja a enfermidade da alma, Jesus, ele tem poder para curar feridas da alma. Ele tem poder para curar a dor da alma. Ele vê o que ninguém vê. As mãos dele podem alcançar aonde o ser humano não pode alcançar. Jesus tem o poder para curar a tua alma, para curar as feridas que muitas vezes não estão no corpo, mas estão dentro de você, estão na tua alma. E muitas vezes a alma está pedindo por socorro, sangrando. A alma está angustiada, triste, abatida e não tem força nem para se levantar da cama, nem para se levantar da situação que você está, porque muitas vezes está prostrado espiritualmente. Mas o Senhor, ele tem o poder para te levantar, ele tem o poder para te sarar, ele tem o poder para te levantar e te erguer e te colocar de pé. É o Senhor que renova as tuas forças, é o Senhor que sustenta, independente da situação que você estiver passando. Ele é o verdadeiro amigo. Este amigo não abandona. Este amigo não te deixa. Não pense que você está sozinha. Não pense que você está sozinho. Porque Jesus, ele não te deixa e não te abandona. Ele está contigo, independente da situação. Ele está passando com você no vale, na provação. Essa palavra, ela me lembra de Jó. Jó, ele estava doente. Jó, ele passou por uma grande provação. Ele foi provado pelo Senhor. O Senhor resolveu provar a fé de Jó. Nem tudo que o ser humano passa é provação. Nem tudo que o ser humano passa. Tudo que o ser humano passa é permissão de Deus. Mas tem coisas que o homem, que a mulher, que o ser humano passa, que são consequência dos seus erros, das suas escolhas, dos seus más caminhos. Tem pessoas que passam ali algo que está passando, não é provação, mas é consequência das suas escolhas, dos seus caminhos. E tem coisas que é provação do Senhor, mas tudo é permissão do Senhor. Jó, ele foi provado pelo Senhor. O Senhor resolveu provar a fé de Jó. A palavra do Senhor fala que Jó era um homem fiel, temente, obediente ao Senhor, e ele se desviava do mal. Mas um dia o Senhor resolve provar a fé de Jó. Num dia só, Jó perdeu todos os seus bens, todas as suas fazendas, todos os seus gados, todos os seus filhos, 10 filhos Jó perdeu. E ainda foi acometido de uma enfermidade, de uma chaga, de uma doença. E Jó se encontrava prostrado, humilhado, envergonhado. O que sobrou para Jó ali foi um caco de telha para ele se coçar, porque o seu corpo estava cheio de ferida. E a sua esposa. Então Jó, no dia da angústia, da aflição, ele estava ali prostrado. Ele entendia que o Senhor estava provando a fé dele e em nenhum momento ele murmurou. Apesar que a dor era muito grande, o sofrimento era muito grande. Um sofrimento tão grande que eu e você não suportaria. Mas o Senhor fortaleceu a Jó naquele momento de dor, de doença, de leito, de enfermidade. Em nenhum momento Jó deixou de adorar o Senhor. Em nenhum momento ele blasfemou contra o Senhor. E os seus amigos íntimos iam ali visitar Jó. Eles foram visitar Jó e viram que a dor, que o sofrimento de Jó era muito grande. E eles se calaram por um momento e ficaram ali junto de Jó.
entendendo que ele estava sofrendo muito. Mas a palavra do Senhor fala que eles ficaram ali por um momento calados, angustiados, ajudando Jó ali, entendendo que o sofrimento dele era muito grande. Mas depois esses amigos começam também, os próprios amigos de Jó, a dizer que Jó estava em pecado. Que provavelmente Jó estava em pecado, que por isso que tinha vindo aquele mal sobre ele. Que por este motivo ele estava passando por aquela aflição, por aquela dor, por aquele vale, por aquele sofrimento. E muitos diziam que ele estava em pecado. E que ele olhasse, reconhecesse o seu pecado e se arrependesse. Que aquele mal tinha sobrevindo sobre ele por causa do seu pecado. Mas Jó entendia e sabia que ele era reto e temente e obediente ao Senhor. Ele sabia que não estava em pecado. É o Senhor que te conhece. É o Senhor que te vê quando ninguém vê. Pode todos te acusar, nos acusar. Mas o Senhor, Ele conhece o teu caráter. Ele conhece a mim e a você por dentro e por fora. Este é o verdadeiro amigo. Jó sabia que não estava pecado. Ele não estava em pecado. Mas o que ele estava passando era um momento de provação, de dor. Mas ele próprio fala, bem, eu sei que o meu Redentor, ele vive. E que em breve ele se levantará ao meu favor. Então Jó entendia, bem, eu sei que o meu Redentor está vivo. E ele está vendo o que eu estou passando. E bem, eu sei que em breve ele se levantará ao meu favor. É o Senhor que se levanta ao meu e ao teu favor. Ele vê, compreende e vê o que você está passando. Mas tem coisas que o Senhor permite na nossa vida para algo melhor, grande acontecer lá na frente. Ele permite para nos capacitar, para nós termos testemunhos. Lá na frente, Deus honrou a Jó perante todos o que acusava ele. O Senhor deu em dobro tudo que Jó tinha perdido. O Senhor restaurou, restituiu. Restaurou a saúde de Jó. Restaurou tudo que ele tinha perdido, o Senhor deu em dobro. O Senhor virou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos, aqueles que iam visitar ele e que acusavam ele de estar em pecado. Jó orava por eles, pedindo ao Senhor a misericórdia para eles, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Estavam acusando Jó, Jó sendo inocente. Mas o Senhor estava de olho em Jó, estava olhando por ele. E Jó orava pelos seus próprios amigos. E assim o Senhor virou o cativeiro de Jó. Nós temos que orar por aqueles que nos aborrecem, por amigo, por os inimigos, por todos que nos aborrecem, nós temos que orar, interceder e pedir a misericórdia do Senhor. Para que o Senhor abra a mente, o entendimento deles, para compreender e entender que nós não podemos tocar uns nos outros. Que nós não podemos acusar uns aos outros. Nós temos que orar uns pelos outros. E assim venceu Jó, orando, intercedendo. E aqui no 9 fala, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Ele estava se reclamando dos inimigos. Aqui no 9 ele fala que até o próprio amigo dele íntimo, que comia ali do pão, que estava ali sobre a sua mesa, que estava ali junto de Davi, o seu próprio amigo íntimo, levantou contra Davi o seu calcanhar. Levantou contra Davi calúnia. Então, o seu próprio amigo, em quem Davi tanto confiava, se levantou contra ele. O homem e a mulher é falho. Há injustiça no homem e na mulher, mas em Deus não. Jesus é o verdadeiro amigo. Este é o amigo, o companheiro fiel, que não me deixa, que não te deixa, que não nos abandona, que nos compreende quando ninguém consegue nos compreender. Que o Senhor venha nos dar, me dar, te dar discernimento, para nós entender e compreender quem são verdadeiramente os nossos amigos, quem é verdadeiramente que está comigo, com você, quem é que está ao nosso redor,
Quem é que entra na tua casa? Se verdadeiramente é teu amigo mesmo, tua amiga mesma. Que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento, nos dando discernimento para nós entender e compreender quem são as pessoas que estão ao nosso redor. Porque o Senhor tem o poder e a autoridade de abrir os nossos olhos espirituais, de nos dar o discernimento para nós entendermos quem verdadeiramente são os nossos amigos. Porque muitas vezes tem pessoas ao nosso redor que nós dizemos assim, mas ela é minha amiga, ele é meu amigo, e nós não queremos deixar essas pessoas. Mas muitas vezes o Senhor está afastando de nós, tirando dos nossos caminhos, mas nós não queremos se desprender a pessoas que muitas vezes o Senhor está tirando do nosso caminho. O Senhor é aquele que conhece o futuro. O Senhor é aquele que conhece lá na frente. E muitas vezes o Senhor quer dar livramento agora, de algo pior acontecer lá na frente. Esses eram os amigos de Jó. Aqui no 9 fala que até o meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiava, que comia do meu pão, se levantou contra mim o seu calcanhar. Era o amigo que estava ali ao redor dele. Era o amigo que comia na mesa dele, do pão dele. Se levantou também contra ele. O meu amigo verdadeiro, o teu amigo verdadeiro é o Senhor. Existe também pessoas verdadeiras que o Senhor coloca em nossos caminhos para nos ajudar, para interceder por nós, para estender as mãos no dia mau, para nos ajudar. Mas muitos são os que vêm para nos dar palavra de desânimo, de angústia, de tristeza. Davi estava passando por um dia de enfermidade, de luta, de dor. E as palavras que ele encontrou foi de pessoas desejando a sua morte, o seu mal. Muitos são os que desejam o nosso mal. Poucos são os que querem verdadeiramente o nosso bem. Poucos são os que verdadeiramente oram, intercedem e querem ver o nosso bem. São poucas as pessoas que verdadeiramente são amigos, são amigas. São poucos. Muitas vezes nós precisamos de uma palavra de ânimo, de força. E muitas vezes vem aquela palavra que é para ferir, para machucar. Mas o Senhor é aquele que está comigo e contigo para nos consolar e para nos ajudar. Para nos fortalecer e não deixar você desistir, não deixar eu desistir. O Senhor Jesus é aquele que está conosco, independente da situação. Independente da provação, da luta, da dor, do sofrimento, da angústia, da enfermidade, do dia mau, do luto, o Senhor é aquele que está conosco. Ele pediu o socorro do Senhor, porque ele entendia e compreendia que o Senhor Jesus era o verdadeiro amigo. Muitas vezes nós somos decepcionados, porque nós menos imaginamos. E são pessoas próximas. Muitas vezes são pessoas da família, da parentela. Porque quando alguém lá de fora nos fere, nos trai, nos machuca, não dói tanto. Mas quando é de dentro do nosso lar, do meio da família, da parentela, da igreja onde você congrega, dói muito. Dói muito. Mas o Senhor é aquele que está te renovando diante da dor e do sofrimento. É o Senhor que coloca o escudo dele à frente do nosso coração, do teu coração. Para as palavras que vier para ferir, para machucar, para te abater, para te matar espiritualmente. É o Senhor que coloca o escudo dele à frente do teu coração. E as palavras que vier para ferir, para machucar, para te matar, Jesus é aquele que joga por terra nesta manhã. Porque é ele que te sara. É ele que te cura, é ele que te restaura, é ele que te fortalece e te renova no dia da angústia, no dia da dor e da aflição. É Jesus que nos guarda. É Jesus que nos guarda. É Jesus que nos guarda, que nos levanta, que nos renova. Tem palavras que vêm para ferir, tem palavras que vêm até para matar. A palavra, dependendo da palavra, vem para matar. Porque a palavra do Senhor fala que a palavra tem o poder de abençoar e de amaldiçoar.
Então, que nós use a nossa boca para abençoar, não para amaldiçoar. Que nós não deixe a inveja, o mal entrar no nosso coração. Quando o mau pensamento estiver sobre a tua mente, não alimenta, mas repreende em nome de Jesus. Porque o mal começa pela mente. E se nós alimentarmos o mal ele desce para o coração. Então nós temos que repreender o mal sobre a nossa mente. Receba em nome de Jesus Cristo a proteção do Senhor sobre a tua mente, sobre o teu coração. Que o Senhor venha colocar sobre as nossas mentes o capacete da salvação. Que o Senhor venha blindar a nossa mente, os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso coração, para que nenhum mal venha entrar e penetrar. Que o Senhor venha guardar a tua mente e o teu coração, amém? Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida. No 12 fala: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. Amém e amém. No 12 fala assim, 12, 13, no 12 e no 13. Quanto a mim, tu me sustenta na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. Amém e amém. Ele diz que quanto a mim, tu me sustenta na minha sinceridade. Davi estava ali sendo sincero com o Senhor. E o Senhor estava o sustentando. O Senhor estava guardando ele, renovando ele, para ele não desistir, para ele não perecer. É o Senhor que te sustenta nesta enfermidade. É o Senhor que te sustenta diante dessa luta e dessa provação. E você ainda louvará o Senhor, dizendo: o Senhor me guardou, o Senhor me sustentou, o Senhor me fortaleceu, o Senhor esteve comigo, atravessando o deserto, atravessando o dia mau. E por isto que eu venci e que eu estou de pé. Amém? Receba esta palavra na tábua do teu coração. Guarda essa palavra na tábua do teu coração, amém? Esta palavra ela falou comigo, esta palavra ela falou com você, esta palavra está falando conosco nesta manhã, amém? Nos fortalecendo, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, toma as nossas vidas em tuas mãos. Oh, meu Deus, nos dá a tua graça e a tua proteção. Nos dá, Senhor, discernimento, Senhor, para nós entendermos e compreendermos, meu Deus, aquilo que é do Senhor e aquilo que não é. Meu Deus, continua sustentando, fortalecendo, ajudando ele, a ela a vencer esse deserto, essa provação. Meu Deus amado, que quando ele sair desse deserto, dessa provação e desse vale, estará mais forte, Senhor, e será testemunho próprio, vivo, para outras pessoas. Meu Deus, continua fortalecendo e ajudando. Meu Deus, vai tirando os impedimentos, os grilhões, Pai, as pedras de tropeço, os embaraços, para que ele e ela possam avançar e prosseguir. É o Senhor que ajuda, que sustenta, é o Senhor que fortalece, porque a nossa força, Senhor, não está em nós mesmos, porque em nós não há força, mas é do Senhor que vem a nossa força, é do Senhor que vem o renovo, é do Senhor, meu Deus, que vem a direção, o direcionamento, quando muitas vezes nós estamos sem direção, meu Senhor, é o Senhor que nos guia, que nos dá a direção do céu, é o Senhor que fortalece. Meu Deus, continua com ele, continua com ela, porque o Senhor é o verdadeiro amigo. O Senhor é aquele que consola a alma aflita e abatida. O Senhor é aquele que restaura, que sara a alma que está magoada, ferida. Senhor, ajuda ele a perdoar. Ajuda ela a liberar o perdão. Meu Deus amado, trabalha sobre a mente e o coração que está ferido, machucado e magoado. Meu Deus, vai sarando, vai curando, meu Senhor, por dentro e por fora. Jesus, abençoe, meu Deus, a cada vida e a cada alma. Dai o grande livramento, meu Senhor, e a grande vitória. Espírito Santo de Deus, fica conosco. Abençoa, Senhor, cobre com teu sangue. Fica conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Deus venha abençoar grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu lar. Que Deus venha abençoar grandemente
o teu dia, a tua semana, em nome de Jesus, amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, amém? Fiquem todos na paz. Glória a Deus, aleluia.